esse assunto de hoje aí serve para vocês também desenvolverem QCC, trabalho de pesquisa. Olha só, alguém tem o livro do Folozan aí ou não? O Folozan? Ninguém tem. É que às vezes tem gente que traz livro aí. Ah, o Paulo César está com o livro do Douglas. Tem da camada de transporte, quais os protocolos tem? Tem o DCCP e o SCPP. Camada de transporte. SCPP, não, só deve saber. Pessoal, olha só, esses protocolos que já vimos, né, o User Datagram Protocol, embora seja um protocolo bem simples, ele está sendo utilizado mais recentemente do que antigamente, por causa das redes multimídia e das redes que precisam de informação em tempo real. O TCP a gente viu, é o protocolo com maior foco nessa disciplina, porque a base de rede é o protocolo do TCP, mas a gente não pode deixar de falar desses outros dois. O DCCP, Datagram Congestion Control Protocol, e o Stream Control Transmission Protocol, que são protocolos em desenvolvimento, já com implementação avançada, ou seja, já podem ser utilizados, e a gente vai conhecer um pouquinho deles. Então a ideia, aqui eu estou fazendo só uma atividade de recordação. Como é que se estabelece uma conexão? O Rust 1 envia SYN, o outro envia SYN mais ACK, e depois o outro confirma com ACK, da sequência que o anterior havia solicitado. A gente está cansado disso aqui, é para cansar mesmo, não esquecer nunca mais como é que funciona o handshake 3 vias. Característica do protocolo que estabelece conexão, que é o TCP. Quando você vai desconectar, também é handshake 3 vias, só que usa flag fim. O processo é o mesmo, também chamado de Graceful Disconnection Mode ou Shutdown. Camada de transporte, ainda protocolo TCP. Olha só, o protocolo TCP ele é responsável por transportar uma informação que está dentro de um processo em um Rust e levar no processo do outro Rust. Ponto a ponto, então, entre um ponto e outro. É full duplex, envia e recebe ao mesmo tempo. Tem o conceito de streaming, um canal de transmissão de uma sequência de dados. E no caso de perda de pacotes, ele consegue trabalhar aí um controle e retransmissão para repor esses pacotes perdidos. Adaptação de retransmissão e controle de tempo, controle de fluxo. A gente viu a questão do buffer, ele armazenar uma sequência de segmentos, e a janela deslizante, que tem como propósito aí resolver principais problemas relacionados com congestionamento. Aí então, a gente começa um pouquinho aqui do DCCP. Então eu falei um pouquinho do DCCP para lembrar o que ele tem, e agora a gente vai olhar nesses dois novos protocolos para saber o que eles também têm. Então esse protocolo DCCP, olha só, ele tem, a gente precisa analisar os protocolos um em relação ao outro para ver qual que tem maior eficiência em determinado cenário. Quando ocorre, quando tem um controle de congestionamento a partir do TCP, pode-se dizer que a transmissão oferece uma confiança. Ou seja, em caso de uma perda ou extravio, ele reenvia. Essa é a questão fundamental que diferencia o TCP do protocolo UDP. Muitas aplicações como telefonia, IP, streaming, áudio, redes multimídia,
esse é o termo que engloba tudo isso, não conseguem trabalhar bem com esse protocolo TCP. Porque existe uma perda, na verdade uma perda de tempo mesmo, porque gasta esse tempo estabelecendo conexão e tratando esse processo de reenvio para garantir a confiabilidade. E aí, testes de laboratório com transmissão controlada comprovam que o TCP tem baixo desempenho nesses tipos de rede. Por isso que a adoção, em termos genéricos, é do UDP. Porque o UDP não é confiável, mas é rápido. Ele dispara aquele pacote pronto. Quem vai fazer a entrega e encontrar a rota é o IP, que é a camada que está abaixo. Então você consegue maior eficiência. Mas tem um problema, né? Se tiver congestionamento, o UDP não faz nada. Não existe nenhuma implementação no algoritmo do UDP para resolver o problema de congestionamento. Então o IETF planejou um novo protocolo, que é o DCCP. Então a gente precisa entender por que o DCCP surgiu. Por causa de um gap, um intervalo entre o TCP e o UDP. E ele oferece alguns recursos. Ele gera um fluxo não confiável de datagramas, mas olha só, igual ao UDP, que também gera fluxo de datagramas sem oferecer confiabilidade, e ainda sem ACK. Ele tem ACK. Como é que você faria, por exemplo, usando o UDP para construir um dashboard? Vamos imaginar um dashboard. Aquela tela que você fica monitorando os equipamentos. Então você tem lá estações de trabalho espalhadas pela empresa e você quer um dashboard informando quais estão funcionando, quais estão com algum tipo de problema. Você poderia colocar então um software, escreve lá em Java, C++, se você quiser, dependendo do seu ambiente, e coloca esse programa para enviar para um determinado servidor uns pacotinhos com informações. Dentro da área de dados, você pode utilizar o que você quiser, criptografado ou não, você manda informação. Por exemplo, você poderia usar para mandar em formato XML. Lá dentro da área de dados, você poderia mandar. Considerando que você tem poucas informações, vai ser tranquilo, você não vai ter problema, inclusive com o MTU, ou seja, a capacidade máxima, o tamanho máximo, a unidade máxima, do ponto de gargalo, que seria o ponto com menor tamanho de MTU. E você conseguiria receber essas informações no servidor e colocar no dashboard. Um computador que, por exemplo, há mais de 10 minutos não manda nenhum pacote, você poderia colocar um botãozinho vermelho, uma marca vermelha, esse está com problema. E aquele que consegue comunicar e informa o seu problema, você pode mostrar de outra cor dizendo que você conhece o problema. Você poderia fazer um dashboard. Só que se você quiser que o cliente, na verdade, vamos colocar aí o agente que está rodando naquele equipamento isolado, saiba se o servidor está recebendo ou não informação, você vai ter que fazer com que o servidor mande um pacote, pelo menos de tempo em tempo, ou a cada transmissão, dizendo para ele: olha, eu recebi o pacote que você mandou, está certinho, obrigado. Mais ou menos isso. Você tem que implementar isso porque o protocolo não tem isso nativo. E aí, esse protocolo tem isso já. Então ele tem um reconhecimento quando você envia os dados, os datagramas. Ele estabelece e encerra conexões confiáveis. Tem negociação confiável de parâmetros, ou seja, os parâmetros para você fazer o transporte dos dados. Não garante a ordenação de pacotes na entrega, uma característica que o TCP tem. A gente viu que o TCP faz isso. E ele implementa mecanismos de controle de congestão semelhante ao TCP, apropriados para fluxos regulares, que mantêm uma regularidade, bem característico das redes multimídia, por exemplo, transmitindo voz ou transmitindo aí áudio. Além disso, ele não faz controle de fluxo e não implementa janela de recepção, como o TCP faz. Se vocês observarem,
parece que o projeto é furado. Tem algumas coisas que o TCP faz e que o DCCP não faz, mesmo sendo um protocolo mais recente. Sim, é porque tudo aquilo que de certa forma, né, custa muito ao TCP, eles não incorporaram no projeto. E tudo aquilo que é positivo, eles mantiveram. E o que é mais positivo? A forma como que funciona o UDP para transportar os dados. Então ele tem características do UDP e características do TCP. No entanto, ele tem a característica essencial do UDP, que é não precisar necessariamente de estabelecer a conexão. Oferece informações de notificação explícita de congestionamento. Então, como é um protocolo criado com o escopo objetivo de tratar congestionamento, ele, em caso de congestionamento, tem uma notificação. Ou seja, ele notifica que está ocorrendo congestionamento para que os pacotes, né, tenham uma destinação, sejam descartados, sejam tratados, ou em outras palavras, que o fluxo não pare de funcionar. Ele detecta então o MTU mínimo do fluxo, coisa que você não tem lá no UDP. E ele tem uma negociação confiável para estabelecer a conexão. Então, veja bem, ele é um conjunto de características que estão entre o TCP e o UDP. Esse protocolo está sendo desenvolvido desde o ano 2000 pelo IETF, poderá substituir, né, o protocolo UDP para streaming. Porque você faz o streaming com o TCP estabelecendo conexão. Quando você não pode estabelecer conexão, você vai ter que usar o UDP para fazer streaming. Aí o UDP não tem ferramentas que você precisa no streaming, o DCCP é a solução. Bom, esse projeto ainda está em implementações, ou seja, está passando por melhorias, e poucas aplicações utilizam esse protocolo. É bem difícil você ir na internet e achar um equipamento qualquer, uma appliance que tem já implementado o DCCP. Embora existem estudos importantes e existem já dispositivos, softwares que implementam bibliotecas para você utilizar. Essa aqui é a página do projeto do DCCP. Aí vem um outro protocolo, Transmission ou Stream Control Transmission Protocol. É um protocolo de transmissão confiável. Só que ele tem uma característica focada em stream. Também é uma padronização, já tem alguns rascunhos definindo desde 2000. Transporte confiável, assim como o TCP. Opera o serviço de pacotes não confiáveis e sem conexão. Olha só. Dá para você fazer uma transmissão confiável, mas sem estabelecer a conexão. Uma característica também importante. Transferências de datagramas livres de erro de duplicação, né, através de reconhecimento ACK. Então, aquele problema que a gente viu lá naquele artigo, que estava no finalzinho, alguns problemas do TCP, e um deles é exatamente a duplicação de reconhecimento, esse protocolo resolve. Mais ou menos fazendo uma adaptação do handshake, onde ele tem, né, um processo a mais de verificação. E ele consegue detectar corrupção e duplicação de dados. Ele tem checksum para verificar os números sequenciais dos datagramas ou, né, daqueles segmentos. Você pode ter uma transmissão de dados onde os dados são muito, né, a informação é muito grande, e ele vai ter que segmentar, ele consegue fazer isso. E ele tem tratamento aqui para corrigir em caso de erro de transmissão. Muito parecido com o TCP até agora. Só que ele tem algumas implementações mais interessantes para a transmissão de stream seguro. Veja só. Ele consegue detectar bem as quedas, né, de sessão. A gente vai ver um pouco mais sobre camada de sessão hoje. Olha só. Ele tem um processo interessante que é o casamento de um stream com a sua conexão. O TCP, você estabelece uma conexão e inicia a transmissão de um stream. Se você tiver um problema naquele stream, que você teve perdas, o
protocolo TCP requer que você faça a conexão de novo. Até a gente viu que essa questão pode estar associada, talvez, ao timeout. Você pode ter um problema desse e vai ser preciso restabelecer. Esse protocolo já tem essa capacidade de fazer essa ligação entre, né, a tua conexão e o streaming, aquela sessão de transmissão que você está estabelecendo. Outra coisa importantíssima agora, TCP não tem, multi-homing. Você pode ter diversas origens para os seus dados. Aí eu já tinha falado um pouquinho para vocês aqui sobre o peer-to-peer, né? Que é basicamente a implementação hoje utilizada por internautas para baixar determinados conteúdos ou para disponibilizar determinados conteúdos, como arquivos de multimídia, arquivos de áudio, vídeo e outras coisas mais, como por exemplo, imagens de instalação do sistema, máquinas virtuais, enfim, tudo aquilo que ocupa muito espaço ou que é raro, você pode utilizar uma rede, mas o mais importante é que se utiliza essa rede sem necessariamente existir por trás disso um órgão, alguém responsável por disponibilizar esses dados. De certa forma, ao mesmo tempo que é positivo, é negativo, porque cria aí um cenário que propicia o trânsito de informações não autorizadas, como por exemplo, a questão de direitos autorais. Normalmente, a partir de peer-to-peer se faz a disseminação de um conteúdo não autorizado. Então, como funciona o peer-to-peer? Eu já falei aqui, mas só para brevemente lembrar, você vai ter um servidor, onde todo mundo tem um cadastro, e você está baixando determinado conteúdo. Se mais pessoas têm esse conteúdo, o software segmenta o conteúdo nas origens, e você consegue receber ao mesmo tempo de diversas fontes. Não quer dizer que o TCP, que pode ser utilizado para transmitir esses dados, ou o UDP, ambos vão servir, a gente já viu. É possível transmitir dados tanto no TCP quanto no UDP. O TCP já tem os mecanismos, o UDP não, você tem que fazer no software. Em outras palavras, você tem que fazer na unha, codificar o software para fazer isso. Já o UDP você teria, mas você não tem efetivamente uma conexão transportando de diversas origens. Veja, esse protocolo já permite isso. Então, se você tem várias origens, você consegue transportar os dados de diversas origens usando esse protocolo. Outra questão importantíssima, né, é que ele tem, além do cabeçalho comum, um complemento chamado de chunk. Esse complemento facilita o transporte dos dados porque é um cabeçalho a menos, ou cabeçalhos, menor número de cabeçalhos na rede. Lembrando que o cabeçalho, os dados transportados naquele protocolo que você está utilizando na camada de transporte, eles estarão encapsulados no protocolo IP. Então é mais espaço que você gasta, de certa forma, uma transmissão mais eficiente. Lembram do IPv6? O IPv6 tem uma capacidade agora de suportar pacotes complementares. Então aqui nós temos a estrutura desse protocolo SCTP, um pouco parecida com o TCP, porta de origem, porta de destino, uma tag de verificação, um verificador, um checksum, tipo de protocolo que ele está transportando, flags, que ele precisa dessas flags também para estabelecer conexão, por exemplo, tamanho, a área de dados. Essa área de dados tem um vínculo com o chunk. O que é esse chunk? É como se fosse mais um pacote que está vindo agora com o resto das informações, onde você dispensa esse cabeçalho inicial. Então esse cabeçalho é economizado e naturalmente você tem melhor performance. Então aqui basicamente tem uma explicação de cada um desses campos. Como a gente já viu boa parte desses campos no TCP, o que temos de diferente aqui é exatamente essa característica do chunk. Algumas limitações do TCP, principalmente quando vai transportar a sinalização de rede pública de telefonia, foram melhoradas no protocolo SCTP. Principalmente o tratamento de fila que acontece nos roteadores ou nos multiplexadores, e
pode causar aí um atraso. Enfim, o protocolo não lida bem com esse processo de fila. Já o protocolo SCTP possui uma implementação tolerante, inclusive capaz de prevenir ataque de negação de serviço. Em outras palavras, gente, o ataque de negação de serviço, se você quiser fazer no TCP, uma das formas é você limitar o número de flags SYN da mesma origem. Ou seja, você neste caso estaria evitando que o mesmo computador tentasse estabelecer conexão ou múltiplas conexões com o seu servidor e o número de conexões fosse muito grande. Esse processo de estabelecer conexão tem um custo de processamento e de transmissão. Se você limitar, a partir de uma ferramenta, de um firewall, de alguma ferramenta aí de proteção, uma detecção de intruso, na verdade não é necessariamente um intruso, mas um método de, digamos, derrubar o seu servidor, você pode fazer isso verificando o acumulado de conexões, de flags de conexões que pode vir de um determinado equipamento. Você pode determinar isso dentro de um tempo. Olha, eu não vou tolerar mais que 10 tentativas de conexão no intervalo de 1 minuto do mesmo host. Assim você já ameniza. Mas ele abre vários, por exemplo, eu fico vendo pelo prompt de comando que às vezes eu conecto no site e abre 26 conexões. Uma conexão só abre 26. Isso. Pode ser que de repente está utilizando algum tipo de controle, outra porta. Você pode estabelecer uma conexão e ele utilizar demais serviços. Mas normalmente você tem nas ferramentas já de detecção ou de proteção, alguns firewalls, você já pode dizer o seguinte, olha, não permita X conexões SYN, você dá um drop nelas, a gente vai ver isso quando tiver no firewall, a gente tem como identificar essa quantidade de flags SYN, e você começar a dar drop a partir do momento que elas forem em número exagerado. O interessante é que esse protocolo já implementa essa proteção, então você vai ter simplesmente que parametrizar o protocolo. Pessoal, a parametrização de um protocolo nem sempre vai ser uma interface de um software. Porque veja bem, o protocolo não é principalmente o protocolo de transporte, não é uma característica de um software, é a característica de um host, de um sistema inteiro. Então normalmente você consegue parametrizar o protocolo a partir de alguma diretiva do sistema operacional. O que é isso? O que? Parametrizar? Exemplo, você quer permitir ou não o encaminhamento de pacotes? Ou você quer permitir ou quer definir o timeout? Ou você quer definir o número de conexões de um determinado host ou de um mesmo MAC? Tudo isso você vai implementar normalmente no próprio sistema operacional. Você vai ter um arquivo de configuração, ou você vai ter às vezes uma interface específica para alguma coisa, mas é uma característica do sistema, não é uma característica de uma aplicação que está rodando. Então é no sistema operacional que você parametriza. Quando você está tratando de um sistema operacional de código aberto, você tem a oportunidade de compilar, recompilar esse sistema operacional. Então, você pode interferir nas configurações dos parâmetros do protocolo de transmissão, por exemplo, TCP, ou outros parâmetros de rede, indo lá nos arquivos de configuração, antes de você compilar o kernel do Linux, e você compila o kernel com determinados parâmetros diferentes do que vem da equipe de distribuição. Os sistemas operacionais proprietários, normalmente vão te disponibilizar uma interface para fazer isso. Um programa. Pode ser em linha de comando, pode ser mesmo uma interface gráfica, onde você vai customizar esses protocolos. Mas o que eu digo é que essa característica é do sistema, não é de um software específico. Porque ele está implementado lá na camada de transporte. Então esse protocolo também está disponível, tem um site aqui, ele tem um request for comment, RFC, e quem gostou desse protocolo pode pesquisar sobre ele. Tem muita coisa, gente. Tem um artigo que eu li comparando as redes multimídia recentes que desenvolveram um protocolo que não é um protocolo da camada de transporte, mas é um protocolo utilizado para transmissão multimídia, que é o Real Time Protocol. Um protocolo para transmissão em tempo real. Na verdade, esse protocolo usa da camada de transporte
transporte, ou UDP. E ele implementa, ou seja, dentro do protocolo UDP, por isso que vocês fizeram aquela atividade do Wireshark, descobrir quais são os dados ou os comandos que estão sendo transmitidos dentro da área de dados do protocolo. Da mesma forma que vocês analisaram os comandos que são utilizados lá no pedra, tesoura, papel, esse protocolo real-time, ele utiliza UDP para transportar os dados. E dentro da área do UDP existe lá uma estrutura específica daquele protocolo. Esta estrutura é lida, né, no receptor, e a partir destas informações troca-se outros pacotes, por exemplo, reenviando alguma coisa que ficou faltando, notificando algum parâmetro, por exemplo, relativo ao controle de fluxo ou uma falha de comunicação. Então quer dizer que a implementação do protocolo de tempo real é basicamente melhorias feitas no próprio protocolo UDP. Aí, um desses artigos diz que em testes de transmissão de vídeo MPR4, formato de vídeo, em redes WiMAX, a maior eficiência é dos DCCP. O DCCP tem um resultado muito melhor de transmissão do que o TCP e do que o UDP. Na verdade, fica em primeiro lugar o DCCP, depois vem o SCTP, que é esse protocolo Stream Control Protocol, depois vem o protocolo UDP. Em algumas situações, o UDP é melhor que esse Stream Control Protocol. Agora, de todas as experiências, o pior resultado foi do TCP. Então, eu estou dizendo isso para vocês porque o TCP é um dos protocolos mais evoluídos e mais utilizados, mas não considerem que tudo que vocês vão fazer na vida tem que ser em cima de TCP. Pode ser que em determinado cenário, o TCP atrase ou prejudique a sua comunicação. Um exemplo, VPN, que é aquele túnel, né, para você transportar dados protegidos, criptografados, cifrados. Em alguns cenários de rede, é melhor você usar o UDP do que TCP. Se você tiver algum problema com atraso, se você tiver algum problema de variação de atraso e estiver usando o TCP, principalmente por causa daquelas características que a gente estudou, que o TCP já implementa uma série de algoritmos para controle de fluxo, controle de congestionamento, né, tem essa questão de janelas, algoritmos para definir, porque a gente viu simplesmente que existem janelas deslizantes, mas existem diversos algoritmos que permitem esse controle de fluxo. Tudo isso oferece um determinado custo para o TCP. De uma forma bem simplificada aqui, eu posso dizer para vocês que o TCP não vai resolver todos os problemas de rede que você vai ter. Bom, alguma dúvida sobre os dois protocolos? TCP, UDP, DCCP e SCTP. São os 4 protocolos da camada de transporte. Agora a gente vai ver um pouquinho das camadas que estavam faltando. Então nós temos camada de sessão, apresentação e aplicação. Camada de sessão. Olha, basicamente a camada de sessão é um acordo, é como se fosse um contrato. Você precisa implantar pontos de rede em algum lugar. Você vai lá e contrata uma empresa. Olha, você vai executar o serviço e vai colocar pontos de rede na empresa. São vários pisos, vários cômodos, né, várias divisões da empresa que você vai colocar em todas. Você contrata essa empresa e ela executa 50% do projeto. E aí, por algum motivo, essa empresa não existe mais, ou você não vai continuar o contrato, não tem como mais continuar o contrato. Quando você for contratar outra empresa, você faz de novo tudo que já foi feito, ou você continua de onde parou? O que vocês fariam? Não tem que continuar de onde parou. Continuar de onde parou, senão você joga dinheiro fora. Ou tempo, você não vai ter tempo para implementar tudo de novo.
Então, é a mesma forma. Quando você está transmitindo os dados, é necessário ter um controle para dizer o seguinte: olha, o arquivo foi transmitido até tal ponto. Você quer continuar, então vai se estabelecer aí um marco nessa transmissão para que isso seja continuado. Claro que isso não é uma regra geral para todos os tipos de arquivo, mas o propósito da camada de sessão é exatamente estabelecer essas regrinhas. É um acordo que vai ser transmitido e, em outras palavras, o quanto vai custar isso em termos de uso de recurso. Então, é por isso que vocês, quando vão acessar um determinado arquivo, um exemplo, vocês precisam acessar o browser para pegar uma imagem. Então, é estabelecida uma sessão naquele servidor e, durante essa sessão, serão transmitidos os dados. Nem toda transmissão de dados, né, possui uma implementação de sessão capaz de reestabelecer e emendar a informação, em outras palavras. Às vezes você vai ter que recomeçar a transmissão, mas o objetivo dessa camada é de minimizar esses problemas. Então ela faz o quê? O intercâmbio de dados. É a partir desta sessão estabelecida que os dados são transportados. É a partir de uma sessão que você tem então a definição de um streaming de transmissão, que é uma sequência. O gerenciamento de diálogo é óbvio, você precisa ter marcos. Olha, o arquivo que você está transmitindo já transmitiu X%. Você precisa dessa informação, principalmente de progresso, para tanto reportar ao usuário e sinalizar: olha, está funcionando, está transmitindo, e também para que você consiga fazer algum tipo de reparo ou alguma sincronização. Essa sincronização normalmente é necessária quando você não tem absoluto controle do que já chegou no destino. Lembrando, gente, toda vez que a gente fala de pilha de protocolo TCP/IP, embora a gente fale TCP/IP, dá a ideia que é só o protocolo TCP, né? A gente já viu que não é só o TCP. Essa pilha compreende o TCP, o UDP, o SCTP. Então, são vários protocolos, o DCCP. Então, quer dizer que durante o processo de transmissão pode haver caminhos diferentes e vai ser necessário sincronizar esses dados. Gerenciamento de atividade é um exemplo do FTP. Você digita lá FTP, um IP qualquer, ou se você digitar FTP, abre o prompt, você digita open, o endereço, igual a gente estava vendo na prática lá, com aquele script. Botou usuário e senha, você logou. Se o seu servidor FTP foi parametrizado para desconectar depois de X tempo de ociosidade, é graças à camada de sessão que comunica. Ela vai avisar: olha, está sem atividade. Ela avisa isso para as camadas até chegar na camada de aplicação, onde o próprio software do FTP desconecta. E a hora que você tentar digitar algum comando, por exemplo, ls, para saber se tem algum arquivo, vai aparecer: ó, sua sessão foi encerrada. Ou seja, você vai ter que fazer de novo. Mas se você estiver dando download de um arquivo no FTP e o arquivo é muito grande, vai ficar horas e horas baixando o arquivo, você não vai perder a conexão, graças a esse processo. E o relatório de exceções são os relatórios de erro, porque uma vez que essa camada oferece condição de gerenciar o que está sendo transmitido, a atividade, ela também acumula valores que você utiliza para avaliar a estatística daquela rede. Você tem essa informação a partir da camada de sessão. E, obviamente, a partir dessas informações também podem ser gerados os relatórios de erro. Bom, como é que ocorre o processo de intercâmbio de dados, de troca de informações? A gente já sabe que é iniciada uma conexão. Se você estiver usando TCP, vai ter aquele processo do handshake. Depois você tem um processo de troca de dados. E depois você tem um processo de encerramento de conexão. Lembrando que o encerramento de conexão pode ser natural, ou pode ser normal, ou pode ser abrupto, que é simplesmente quando você tem algum problema, alguma falha, e isso não tem aquele processo de desconexão bem tranquilo. Digamos assim,
principalmente dentro do melhor tempo necessário. Geralmente, quando você tem uma conexão abrupta, você pode ter um ponto desconectado e o outro tentando detectar o que aconteceu. Sempre é traumático. Por isso que o modo certo de desconectar é utilizando o parâmetro desconectar, não tirar o cabo de rede. Porque você precisa comunicar ao outro lado que você está encerrando essa comunicação. O gerenciamento de diálogo é basicamente para tratar o uso do canal ou daquela conexão que foi estabelecida. Como a gente já sabe, é possível você enviar os dados ao mesmo tempo nos dois sentidos, que é full duplex, ou num sentido só alternado, que é o half duplex. O grande problema é o seguinte: quem é que vai enviar agora e quem é que vai receber? Então, por isso existe esse conceito aí de uma chave, de um bastão ou um token que representa a autorização para enviar os dados. Aquele parâmetro que a gente, aquela referência da rede em anel, token ring da IBM, é baseada nesse processo. Qual dos computadores vai enviar? Aquele que tiver o token. Da mesma forma, quando você tiver uma sessão estabelecida e você tiver uma comunicação half duplex, vai ser necessário o uso desse token para definir quem é que vai enviar. Esse tempo de envio é curto de um lado ou de outro, ou de acordo com a camada de sessão, conforme a demanda. Ou seja, se só um lado tem que enviar, ele vai ter um tempo maior de utilização e o outro só vai transportar a informação de notificação. A sincronização ocorre principalmente quando você tiver alguns problemas de interrupção, alguma perda de informação que tem que ocorrer uma verificação. Em outras palavras, é bem parecido com o que ocorre quando você usa lá o Google Drive. Você tem o Google Drive, que é um software instalado no seu computador, conectado num servidor remoto. E esse é um software parecido, ou seja, que acessa o mesmo servidor, você pode ter no dispositivo móvel, como por exemplo o seu smartphone com Android. Você vai lá no computador, arrasta o arquivo para dentro daquela pastinha do Google Drive, ele estabelece uma comunicação, uma sessão, uma conexão com o servidor e envia os dados para lá. E toda vez que você acessar esse servidor de uma origem diferente, ou seja, onde seja identificado uma origem diferente, ele tem que fazer a sincronização, fazer uma varredura e identificar o que está faltando, o que precisa ser realizado para completar essa transmissão. Então a camada de sessão faz isso sozinha. E aí questões relacionadas a fluxo, atividades aí de sequencialização com base na camada de sessão e o relatório de erros. Exemplos de protocolos da camada de sessão. Vocês estão vendo sistemas distribuídos? Ou já viram? Estão vendo? Então vocês já sabem o que é chamada de procedimento remoto. Ou não viram ainda? A chamada de procedimento remoto é feita por um protocolo, e a gente agora já sabe que esse protocolo é de sessão. E o objetivo principal é que você possa entrar no algoritmo do sistema operacional, ou no núcleo do sistema operacional, e solicitar a ele um processamento. Então, essa chamada de procedimento remoto é fundamental nos sistemas operacionais de rede. Quando você implementa, por exemplo, um cluster, e você tem uma máquina gerenciando, que é o master, gerenciando os escravos, são aqueles equipamentos disponíveis, ou aqueles em modo compartilhado, que vão compartilhar o recurso que estiver disponível, vai haver uma troca de informações ou de mensagens usando este protocolo chamado de procedimento remoto, para que ele solicite ao outro equipamento que realize o processamento. E esse é um exemplo de protocolo de camada de sessão. SQL. A gente sabe que para você transportar os dados, eu lembro que eu capturei para vocês lá no Wireshark um exemplo daquela atividade do laboratório, que foi exatamente uma conexão com o Firebird. Estabeleci conexão, realizei alguns comandos e fechei e mandei o arquivo para o Wireshark para vocês verificarem o que estava acontecendo. Então, toda vez que vocês observaram lá o protocolo que estava sendo utilizado, é um protocolo de linguagem estruturada SQL. Então é um protocolo da camada de sessão. E ele tem um protocolo utilizado para transportar. No caso que a gente utilizou foi o protocolo TCP.
O protocolo TCP foi usado para transportar os dados. Qual o formato desses dados ou qual é a característica do ponto de vista de estabelecer e finalizar a conexão? É o protocolo SQL, camada de sessão. Arquivo, sistema de arquivos, né? Ou seja, Network File System, NFS. Um protocolo específico para resolver ou para informar os nomes dos equipamentos na rede, foi desenvolvido pela Microsoft, NetBIOS. AppleTalk, para exatamente controlar as sessões dos sockets, que é aquela junção do protocolo mais a porta, para que você possa estabelecer ou transmitir alguma informação. E a DECnet SCP, que também é um protocolo de sessão criado pela DEC, uma empresa que oferece soluções em nível de software e hardware já há muitos anos na área de redes. Agora a camada de apresentação. Para falar um pouquinho da camada de apresentação, eu vou usar aqui um exemplo que eu já falei antes, são os formatos de arquivos. Eu sei que metade de vocês estão quase dormindo, mas é um assunto bom. Tem a ver aí com programação, transporte de dados. Veja só, se você tiver que enviar uma informação para alguém, você pode utilizar um arquivo, texto, você pode ir lá criar um banco de dados no Firebird, definir a tabela, o campo, colocar a informação lá dentro e mandar o banco de dados inteiro. Você pode também mandar uma planilha no Excel, Word, etc. Você também pode usar um arquivo mais simples, como por exemplo esse aqui, ó, nome, e-mail, telefone. Pedro@vol.com.br 9989-0102. Maria@ic.com.br 9102. Acertei o telefone de alguém não, né? Então olha só. Esse arquivo é basicamente um arquivo para intercâmbio de informações. Se a gente observar, quando esse arquivo estiver sendo transportado, e você consegue, inclusive, esse arquivo que daria para transportar ele inteirinho dentro de um pacote só, UDP. Não precisava nem estabelecer conexão, você poderia mandar esse pacote. Se a gente for pensar no que seria um stream, podemos dizer que o stream seria tudo isso em sequência. E o que é o stream então? Uma sequência de dados que estão sendo transportados. Claro que no meio desses dados podem ter alguns caracteres especiais. Eu coloquei aqui uma representação a partir do espaço. Já que as minhas informações ali não tem nenhum espaço, então usei o espaço como esta informação que segmenta ou que divide e que poderia ser também alguma informação que organiza o fluxo, que valida. E aí, tudo que vocês imaginarem em termos de controle poderia ser inserido nessa informação. Mas lá na rede, se a gente for observar os frames que estão sendo transportados, além desta informação, estão indo também todas as informações que representam o encapsulamento desde a camada de aplicação até a camada física. São as informações que os próprios protocolos, ou que as camadas adicionam para compor esses protocolos, até que a informação seja enviada. Então, quer dizer, para enviar só isso, eu gasto um tanto de outras informações que vão junto, misturadas. E o stream é uma sequência delas. O interessante do stream é que eu posso ter isso passando por caminhos diversos. Parte disso aqui passou por um roteador, outra parte passou em outro roteador, chegando do outro lado, isso tudo é remontado e você tem a informação transmitida. Agora, essa camada de apresentação, ela tem
uma preocupação com o bom uso da rede. E como é que ela consegue fazer isso? Esse arquivo aqui é um arquivo padrão texto, ASCII. Para vocês estão tranquilos, o que é um arquivo ASCII? Ou alguém aí não sabe o que é um arquivo ASCII? Explica de novo. É mesmo? Beleza. Então existem. A gente sabe que o processamento da informação é baseado nos bits. O conjunto de 8 bits, 1 byte. A letra A, por exemplo, na tabela de codificação padronizada pelo ASCII, que é um padrão ANSI, ou seja, um instituto que padronizou qual vai ser a representação, qual é o valor matemático, qual é a simbologia utilizada para codificar esses caracteres, definiu que cada byte tem a sua representação decimal. Então, neste caso, a letra A, esse teclado aqui é ruim de fazer isso, mas se você segurar a tecla Alt e digitar no teclado numérico o código decimal do caractere, vai gerar esse caractere no teclado. Em outras palavras, o que é quando você pressiona uma tecla no teclado? É enviado uma sequência de sinais elétricos para a unidade, né, de entrada desse teclado. Isso é transformado num padrão de caracteres. Esse padrão foi estabelecido para que você tivesse os sistemas capazes de reconhecer informações, né, independente aí do dispositivo que gerou. Então eu usei uma determinada arquitetura de computador e eu preciso ter certeza que essa informação corresponde à mesma informação do outro lado. Houve uma evolução importante na identificação dos caracteres ou na codificação deles, porque alguns países utilizam uma simbologia, uma imagem bem diferente. E aí você tem hoje como padrão o UTF, né, que é uma universalização desses caracteres. Mas o ASCII é uma representação dos caracteres básicos de ASCII, eles vão de 0 até 127. Então quer dizer que cada informação que você utiliza para controlar os dados também está nessa tabela. E uma delas é o Enter, o espaço. Inclusive tem uma diferença, né? Se você pressionar espaço, você está produzindo código ASCII, que em decimal corresponde a 32. E se você gerar o caractere decimal 255, você segura o teclado Alt e aperta 255, vai aparecer um espaço na tela. Mas não é a mesma coisa. Em termos visuais, quando você está utilizando a exibição padrão ANSI, né, ASCII, você vai visualizar um espaço. Mas em termos de codificação, é diferente. Então, se você quiser codificar, embaralhar uma informação, muita gente vai gerar senha. Uma das formas de você gerar uma senha, claro que essa criptografia que eu vou mostrar aqui é bem banal, mas você poderia fazer o seguinte. A gente sabe que a letra A é o caractere 65. E a letra B é o caractere 66. Se esse cedilha é minúsculo, é 135. Então olha só, como que isso é interessante. A codificação padrão inicial ia até 127. Por isso que se você utiliza o padrão americano de codificação, hoje a gente tem basicamente sistemas operacionais gráficos e uma representação gráfica de todos os caracteres possíveis, inclusive de outros padrões visuais, chinês, os asiáticos utilizam outros padrões. Você tem uma representação visual para todos os tipos de caractere. Se você entra lá no seu editor de texto, você pode representar qualquer coisa. Mas você tinha, no cenário anterior, uma limitação visual. Então, o dispositivo ia representar determinados pixels e já existia um padrão de representação simbólica só para os caracteres básicos, de 0 até 127.
Como a tecnologia disseminou basicamente dos Estados Unidos, esses dispositivos tinham em essência somente esse padrão de codificação dos caracteres ASCII até 127. Então, quem utiliza essa representação combinada, se a gente for ver o que é um C cedilha, na verdade uma vírgula com um C. Mas é um caractere diferente que eu preciso representar na tela. Então, como é que eu sei que esse caractere é diferente? Aí, utilizou o ASCII estendido. O ASCII estendido pegou em 128 e foi até 255. Por isso que você tem a representação ASCII estendida, né, que corresponde a todos esses caracteres, além dos mais conhecidos. E até algumas representações simbólicas diferentes, como por exemplo, no direito utiliza-se aquele, ou quando você fala de parágrafo na legislação, é aquele que parece um 8. Né? Parece um 8, não é necessariamente um 8. Então é um símbolo que você não tem os caracteres baixos. E você precisaria do ASCII estendido. Isso tudo eu estou explicando para dizer que existe um padrão de apresentação dos caracteres. E quando você fala um arquivo texto, assim, numa linguagem mais vulgar, fala texto, mas você está falando uma codificação ASCII, você tem simplesmente, para cada caractere, uma representação decimal, que corresponde a um valor binário. E aí você tinha 7 bits, e depois com o ASCII estendido você tinha 8 bits para fazer a representação. Esse arquivo é o arquivo mais próximo de um outro formato em uma plataforma diferente. Veja só, quando eu tenho que enviar essa informação, essa linha de informação do Windows para o Linux, se eu estou falando de uma linha só, não tem diferença. Eu vou utilizar o mesmo padrão para representar essa informação lá. Se eu, por exemplo, vier aqui e der um Enter, ou seja, no final, e-mail, telefone, eu vou tirar esse espacinho e vou dar um Enter. Pensem comigo agora o que acontece com o editor de texto. O editor de texto vai ler no arquivo um determinado conteúdo para mostrar na tela. Em que momento que o editor de texto toma a decisão de colocar a informação na linha de baixo? Quando ele começa a ler na sequência e acha o código correspondente ao Enter. Quando ele acha o correspondente ao Enter, o Enter indica mudança de linha física e ele coloca na linha de baixo. Por isso, mesmo existindo espaço para que o editor mostre na frente, ele exibe na linha de baixo. Isso é uma mudança de linha física. Geralmente nos manuais você vai ver Hard Carriage Return, que significa essa mudança de linha física. Mas existe uma outra regrinha que é a seguinte: você poderia exibir essa imagem num editor de texto e fazer isso aqui, ó, diminuir a área de exibição. E você quer que ocorra uma quebra. Igual eu fui ali e falei assim, ó, realize a quebra de linha lógica. O que é uma quebra lógica? Se não tiver mais espaço para quebrar, ou seja, não tiver mais espaço para exibir, você faz a quebra. Essa é uma mudança de linha lógica. Quando você está transportando o arquivo, e o arquivo é no formato texto, olha só como é que isso é interessante. Estou transportando um arquivo e eu sei que esse arquivo é texto. Então eu já sei quais são os possíveis caracteres que vão existir no conjunto dos dados. E eu sei que esse conjunto não precisa ser verificado por unidade. Em outras palavras, se eu estou fazendo uma transmissão de um arquivo texto, que é um arquivo que eu tenho poucas informações, eu só tenho indicativo de mudança de linha, eu não preciso da mesma verificação do conjunto de dados. Agora, observem comigo um outro exemplo. Eu vou abrir aqui o bloco de notas de novo.
aqui o bloco de notas. Eu vou achar um arquivo qualquer que não é um arquivo texto. Vou pegar a própria apresentação de PowerPoint que está na tela, só que numa versão para exibição, PPS, e vou arrastar dentro do bloco de notas. Não sei se vocês já conheciam, né? Abre o bloco de notas, arrasta o arquivo para ele e vai abrir. Veja só, apareceram caracteres diferentes daquele padrão que aparece no arquivo texto. Então já se sabe que aqui essa codificação começou em 0 e foi até 255. Até mesmo caracteres que não fazem muito sentido aqui na tela, você não entende o que significa isso. É uma codificação específica daquela informação que está lá dentro. Neste caso, eu estou falando de um arquivo que é um formato específico do PowerPoint. Poderia ser um arquivo binário do Windows 64 bits. Ou seja, que foi compilado considerando que o conjunto de instruções é composto por 64 bits e não 32. Quando eu falo que essa instrução é diferente e ela tem um conjunto de representação diferente, eu preciso fazer uma tratativa, uma conversão quando eu mudo de plataforma. E olha só que interessante, como é que eu ia conseguir pegar um executável do Windows, arrastar e colocar lá no Linux e ele funcionar no Linux? Ele teria que ser reescrito, recompilado. Então o que é uma linguagem cross-plataforma? É quando você gera o mesmo código-fonte, exemplo, linguagem C. Você gera o mesmo código-fonte em C, compila no Windows, funciona no Windows. Compila no Linux, funciona no Linux. O que quer dizer em outras palavras? Que o conjunto binário do Windows é diferente do conjunto binário do Linux. Então nós dizemos neste caso que esta informação não está no formato transportável. O que significa também? Que não se conhece o que é que está sendo transmitido. Então deve existir um rigor absoluto, até mesmo no processo de transmissão. Consequentemente, a verificação tem que verificar um por um dos caracteres. Outra questão que envolve é a seguinte: durante a transmissão, vocês viram que dentro da área dos dados, lá no Wireshark, dentro da área data ou dados, existem alguns símbolos diferentes. Até tem no Wireshark uma opção de você visualizar em hexadecimal, você visualizar em octal, você visualizar em decimal, para que aquela representação de caracteres tenha um mapa do lado dizendo: ó, esse caractere aqui é o código decimal tal. Assim como eu falei para vocês, o espaço, você vê um espaço em branco, você diz: ah, é o caractere 32, pode não ser, às vezes é o 255. Então essa simbologia visual que você tem é simplesmente para você fazer referência do que está vendo e do que existe. Como a comunicação ela possui padrões diferentes, pode ser que quando vai mostrar para nós a letra A, para alguém que está em outra parte do mundo, a imagem não é a mesma. O que eu preciso saber é se essa informação representa a mesma coisa. Em termos de instrução, vamos imaginar o seguinte: eu estou rodando um programa que realiza determinada tarefa no Windows em português. Esta instrução vai ter que fazer a mesma coisa quando o Windows for em japonês, porque essa instrução é para a máquina realizar o processo. No entanto, a mensagem que aparece para o usuário pode ter outra codificação, que o usuário vai interagir de forma diferente. Então, quer dizer, a camada de apresentação, ela reconhece alguns padrões de apresentação para que ela possa otimizar o processo de transmissão. Ou seja, o que é que vai ser verificado de acordo com o tipo de dado que está sendo transmitido. Por isso que normalmente, quando você tem um arquivo texto, olha só que interessante isso. Você tem um arquivo texto e você vai lá com o WinZip ou qualquer padrão, qualquer software para utilizar o padrão de codificação zip, você manda compactar o arquivo. O que normalmente acontece, gente? Essa compactação é muito grande ou é muito pequena? Capacidade de compactar. O arquivo reduz muito ou reduz pouco? O texto reduz muito. Por que reduz muito? Porque o conjunto dos dados, ou seja, as possibilidades de combinação de cada caractere,
o conjunto, a possibilidade é menor. Então, como eu vou fazer uma compactação? O que seria uma compactação? Eu tenho um arquivo que tem nomes de pessoas. Tá? Quantos Joaquins tem lá dentro? Tem 3.000 Joaquins. Então, eu crio um código com a letra J combinada com a letra M, que o J e M representam Joaquim. Todo lugar que eu achar Joaquim, eu coloco JM. Se eu conseguir fazer isso com todas as outras palavras, eu estou compactando. Eu estou fazendo uma representação. Então, é assim que funciona o processo de compactação. Quando eu estou transmitindo os dados ASCII, ou o intercâmbio, que a maior parte das plataformas vão reconhecer, você tem naturalmente um processo de verificação mais simples, que já se sabe o caractere que vai ter ali dentro. A existência de um caractere diferente daquele padrão já indica que houve um erro. O que pode ser esse erro? Ora, só poderia ter gerado bits até 127. G1 que representa a possibilidade de ser 135, você se diga. Mas era para utilizar só a codificação baixa? Então houve um erro de transmissão. Então essa verificação, ela pode ser simplificada quando o padrão que está sendo utilizado já é reconhecido. Em outras palavras, eu estou transmitindo uma informação de um vídeo, ou de um áudio, uma imagem. Eu posso ter um processo de codificação mais simples. Lembrando que a partir do texto eu posso colocar qualquer informação. Eu posso criar subcodificações. Um exemplo disso, arquivo XML. Todo mundo sabe aí o que é um arquivo XML, né? Aquele arquivo que tem tags, uma marcação inicial, marcação final. E ele tem a relação de conjunto, ou seja, uma tag dentro da outra, quer dizer que aquela informação faz parte daquele conjunto. Assim como você tem também o próprio protocolo HTTP. O HTTP utiliza um protocolo de transporte. O que é o HTTP? Um arquivo texto com tags específicas. Olha só, eu preciso transmitir isso aqui. Só que eu quero dizer para o outro lado que ele vai ter que mudar de linha toda vez que ele encontrar essa instrução. Então, uma das vantagens que você tem na utilização do HTTP, na hora que você estiver transportando os dados em HTML, é que o que indica a mudança de linha não é o Enter, aquele código 13 que você usa no Windows, e que quando você abre no Windows tem uma codificação diferente, e a hora que você abre o editor vai aparecer assim um símbolo Ctrl+M. Olha só que interessante isso. A gente vai ver lá no laboratório. Se você pegar um arquivo do bloco de notas e colocar lá um arquivo de configuração, por exemplo, script.conf, você cria no bloco de notas. A gente vai fazer isso. Ou um arquivo de script que a gente estava vendo ontem. Você pega esse arquivo e envia ou salva lá no sistema de arquivos Linux. Quando você abrir esse arquivo num determinado editor, um editor nativo do Linux, no lugar do Enter que você deu aqui vai aparecer esse símbolo aqui representando Ctrl+M, que é o código que representa o Enter. No entanto, não está na próxima linha, porque lá no Linux não quer dizer que é esse caractere que muda de linha. Então, quando você utiliza um protocolo, um padrão multiplataforma, e o HTML é isso, o que indica a mudança de linha é a existência da tag. Ela caracteriza a mudança de parágrafo. Então, você tem, a partir desse padrão de apresentação, um comportamento diferente durante a transmissão. No caso de uma transferência de um arquivo XML, é fácil descobrir se o arquivo está completo ou não. Em outras palavras, se eu pegar um arquivo texto e colocar aqui para vocês, nesse formato, sem usar o P, vocês não vão saber se eu te mandei a informação inteira. Mas se eu passar uma informação usando o XML, você vai saber se a informação está inteira. Porque eu tenho um indicativo de início e fim. Então você consegue visualizar. Então isso dá ideia para a gente da importância da camada de apresentação. A partir do tipo de dado, ela vai utilizar um comportamento diferente
das demais camadas para garantir que a informação seja confiável. Então, alguns exemplos. Só recapitulando isso aqui, você tem então a representação abstrata, como que o dado é arranjado, e a concreta, como ele é salvo. Esse abstrato é o que eu acabei de dizer, por exemplo, em relação ao HTML e a tag que indica a mudança de parágrafo. O concreto é o exemplo que eu passei do Enter, quando você usa o padrão do Enter no arquivo texto. No Linux ele vai ter um comportamento diferente, é um sistema diferente. Então essa mudança aqui é porque você tem uma arquitetura de hardware diferente. E você tem, obviamente, uma transferência, ou seja, como que esse dado vai ser transferido de acordo com as características dele. Isso aqui é o que eu já falei para vocês, que é o processo de tradução de acordo com o tipo de dado. Então a camada de apresentação, ela tem os seguintes protocolos, todos os padrões de arquivo: JPEG, ASCII, que eu acabei de falar, EBCDIC, é aqui uma variação do ASCII, TIFF, GIF, Picture para imagens, MPEG para arquivos de vídeo e MIDI para arquivos de música. São formatos padronizados que a camada reconhece durante a transmissão. E a camada de aplicação é a camada que você utiliza para interagir com todas as outras camadas, a partir de uma interface, de uma API, de uma aplicação. E aí nós temos muitos protocolos. Os protocolos clássicos são os que definem, por exemplo, correio eletrônico, foi baseado no X400, FTAN, transferência de arquivos, X500, para serviço de diretório, que seria identificar o conteúdo de um diretório, e o X700 para gerenciamento de redes. Outros protocolos da camada de aplicação: Telnet, para você controlar o computador remotamente, está em desuso porque não criptografa os dados, substituído pelo SSH, que faz essa criptografia, HTTP, que é o protocolo da camada de aplicação, né? Na verdade, você vai estar transmitindo um dado em formato texto dentro de um protocolo padronizado de aplicação, FTP para transferência de arquivos, NFS, Network File System, que não, veja só, Network File System tanto define um protocolo de sessão, como define também um protocolo de aplicação. E o SNMP, que é um protocolo simples para gerenciamento de rede. Esse protocolo a gente vai estudar quando estiver vendo gerenciamento de rede. Em outras palavras, o que ele faz? Ele utiliza o conceito de agente e gerente para capturar informações dos dispositivos para você saber se o dispositivo está funcionando. Nas versões mais recentes você pode reiniciar o dispositivo, você pode mudar parâmetros do dispositivo utilizando esse protocolo. Mas isso a gente vai ver no assunto de gerenciamento de rede.